para poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Essa igreja que me acolheu com tanto carinho, tanto a mim quanto a minha família. E a gente prova todos os dias o cuidado, né, de cada um dos irmãos. E a gente sente o calor do Espírito Santo à medida em que a gente se conhece um pouco mais e a gente compartilha tanto da palavra quanto da simplicidade que é em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, mais uma vez, estar aqui é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Como a minha vida e a da minha família tem sido edificada, eu espero que, através do Espírito Santo e das palavras que vêm do Espírito Santo, a vida de vocês também sejam edificadas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos número 35 ao versículo 51. O tema da minha pregação é Ele nos achou. E a gente vai ver no decorrer desses versículos a importância do evangelista João em destacar em algumas vezes esse verbo, achar, encontrar. Ele nos achou. E a gente precisa lutar para conhecer e de uma certa forma entender um pouco mais do que significa o Evangelho de Cristo. Porque à medida do entendimento do Evangelho, a gente percebe que o entendimento da palavra como um todo se torna mais fácil. Não que a gente vá entender o Evangelho na sua essência por completo, mas certamente a gente consegue apreciar a graça de uma maneira mais plena. Aleluia. É como se fosse, colocando aqui como exemplo, nosso 7 de setembro, dia da independência. O Brasil não valoriza esse dia, porque não teve luta, não teve sangue derramado. Não foi uma conquista que veio por intermédio de muita luta. A diferença do 4 de julho nos Estados Unidos é essa. Talvez seja o dia nacional mais importante que eles têm, porque foi conquistado com sangue, com luta, com suor. Você vê no filme O Patriota, a história, ela conta sobre isso. Muito sangue derramado para que eles pudessem sair da tirania do Império Britânico. Então, à medida em que a gente entende o preço que foi pago e por quem ele foi pago, a gente consegue apreciar a graça. Ele nos achou. Aleluia. Aonde nós estávamos, cada um na sua particularidade, vivendo, como diz a palavra, andando nos seus próprios caminhos. Nós andávamos como ovelhas perdidas sem um pastor. E isso é um consenso geral, todos nós. Independente daquilo que fazíamos, onde nós estávamos, de que maneira vivíamos, a palavra de Deus diz que nós estávamos em trevas. Até que, pela misericórdia, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, Ele nos apareceu como uma luz que alumia em um lugar escuro. Aleluia. Então vamos à leitura da palavra. 1 João capítulo 1, verso 35. Diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã tão linda, essa manhã tão gloriosa, Aleluia. através da Tua graça, da Tua misericórdia. Porque toda vez que nós nos levantamos, é a Tua graça, é a Tua misericórdia, é o Teu favor sobre a nossa vida, porque tudo que merecemos é a morte e a condenação por causa dos nossos pecados. É verdade. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou onde nós estávamos. E o Senhor nos colocou, nos trouxe para a sua presença. Aleluia. Pai, eu te peço, Senhor, as minhas palavras seriam patéticas. O meu sermão, ele seria patético sem a instrução e o poder do Teu Espírito Santo. Aleluia. Que cada palavra, Senhor, ela alcance cada indivíduo aqui presente, cada irmão, cada irmã, cada jovem, de maneira a trazer uma conscientização daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E de termos a certeza plena de que não merecíamos nada que viesse de Ti. Mas ainda assim o Senhor decidiu nos amar. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada palavra seja um combustível, Senhor, para que nós nos levantemos para a glória do Teu nome. A Deus, toma, Pai, a dianteira, a direção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, dessa forma, à medida em que a gente compreende de verdade o que nos foi oferecido por graça, unicamente por graça, pela misericórdia de Deus, a gente consegue apreciar melhor a nossa vida de maneira a glorificar o nome dele em cada passo dado, em tudo que nós fazemos, e a gente consegue descentralizar a nossa vida, porque a compreensão do Evangelho, talvez uma das principais compreensões do Evangelho é essa, que nós não estamos no centro, Jesus está no centro. Aleluia. Nós não devemos vir em primeiro lugar, Ele deve estar em primeiro lugar. E é para isso que a igreja se reúne. É para isso que nós estamos aqui. Para que cada indivíduo, em sua particularidade, seja edificado no nome de Jesus. E para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, não somente na reunião com os irmãos, mas a partir dela. Que quando sairmos, voltarmos para a nossa casa, que Cristo continue sendo glorificado. Na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, Cristo continue sendo edificado. Porque nós não retornamos da mesma forma, Ele nos achou. Aleluia. Ele nos encontrou. E aqui a gente
percebe que cada discípulo que foi chamado dentro de uma particularidade. Haviam 2 discípulos que andavam com João Batista, André e possivelmente João. O segundo discípulo não é relatado aqui, mas possivelmente seja o autor do Evangelho de João. E ele conta, olha, o primeiro discípulo, que era André, achou primeiro a seu irmão Pedro. Então, aqui denota que quem escreveu o Evangelho, possivelmente o evangelista João, está relatando que o segundo discípulo seja ele mesmo. E os 2 eram discípulos de João Batista, e João Batista aponta, quando vê Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus, me fez lembrar a pregação que nós tivemos aqui no domingo passado. Quem dizeis que eu sou? E João Batista aponta dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Então, tudo começa pela perspectiva de que quem nos foi apresentado foi um Jesus curandeiro, fazedor de milagres, alguém pronto a resolver os nossos problemas, ou quem foi nos apresentado verdadeiramente foi o Cordeiro de Deus, o Cristo vivo, aquele que desceu do céu para nos salvar. Então João aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha, o primeiro passo que os discípulos dão é em direção ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Não alguém capaz de resolver os seus problemas. Então a gente percebe de uma maneira geral, está tudo fora do lugar. Porque o primeiro passo dado é apresentar um Jesus que resolve problemas. Alguém que supra as nossas necessidades. Alguém pronto a atender os nossos pedidos. E ele não é isso. Aleluia. Ele é muito mais do que isso. Ele é a ressurreição e a vida. E quando o Cordeiro é apresentado, ele naturalmente aponta para um sacrifício, para a mensagem central do Evangelho. E a gente vai entender que no chamado de cada um, basicamente, todos iriam gozar de uma história em comum, de uma perspectiva em comum. Jesus veio ao mundo e de uma maneira básica, primordial, ele veio com um objetivo. Eu separei aqui 1 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 15, que é o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo está dizendo, esta é uma mensagem fiel. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo com um objetivo principal, primordial. Ele veio primeiramente com um objetivo. Claro que ele veio para manifestar o Pai, claro que ele veio para que nós conhecêssemos o Pai através dele, mas um objetivo principal fez com que Jesus se esvaziasse da sua glória e assumisse a forma de servo. Ele veio para salvar os pecadores. E Paulo declara, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo declara dessa forma? Pelo entendimento total do Evangelho, de que nós não merecemos nada. Verdade. E nós não temos nada a oferecer de nós mesmos. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, nunca diga que você não tem nada para oferecer. Isso é falsa modéstia. Nós não temos nada a oferecer de nós mesmos. Mas aquilo que nos foi dado de graça, nós devemos compartilhar. Aleluia. A vida que nos foi dada, nós precisamos compartilhar. Porque é através dessa vida que a gente leva a vida para aqueles que estão mortos. Então, olha o entendimento de todos eles. Os 2 discípulos seguem Jesus, Jesus vê que eles estão seguindo. O que vocês estão buscando? E eu, nas minhas curiosidades, estava pesquisando lá, achei um programa que traduzia do português para o grego, e eu fiquei meio confuso, mas tentando achar cada palavra e, de uma certa forma, achar um sentido maior para isso. E a palavra buscai significa zeteite, que é literalmente buscar, mas ela tem um sentido maior porque é uma busca no sentido de o que você quer para a sua vida, o
que você está buscando? Não no sentido simplesmente de procurar algo que eu precise, uma necessidade. Não. É algo mais profundo. Tanto que Jesus usa a mesma palavra no grego para falar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra grega zeteite. Então, o que vocês estão buscando? E eles dizem: Senhor, mestre, rabi, onde moras? Jesus aponta e eles passam aquele dia com Jesus. São os primeiros discípulos, André e seu irmão e João. A partir dali, André, eu fico imaginando, André sai correndo. Um dia foi suficiente para ir até Pedro. Ele acha primeiro seu irmão Pedro e ele diz: achamos. Olha o verbo achar de novo. Eu quero que você entenda junto comigo a importância desse verbo, achar. A Bíblia, ela, em algumas outras passagens, ela tenta deixar claro essa questão do verbo achar, quando, por exemplo, a mulher perde a dracma perdida em casa, e ela procura diligentemente a fim de encontrar. A Bíblia fala sobre a ovelha perdida, que se perdeu, e o pastor deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Fala do filho pródigo, são as mensagens subsequentes, e que cada uma traz um contexto diferente. É o contexto da nossa vida. Tem gente que está perdido em casa, tem gente que está perdido fora, tem gente que quis se perder. Aleluia. Então, todos nós temos uma história em particular, mas nós temos uma história em comum. Cristo nos achou. Aleluia. Aonde nós estávamos? E cada dia em que a gente compreende o Evangelho de Cristo, a gente percebe o quanto nós estávamos envolvidos nas trevas, e caminhando em trevas, e desejando as trevas, e louvando as trevas. Verdade. Mas a palavra, como Isaías profetizou, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. Aleluia. André acha Pedro e diz: achamos o Messias, aquele que foi apontado como cordeiro. Bastou um dia com Jesus para que André fosse até seu irmão e dissesse: achamos. O que está em pauta aqui é o que nós estamos procurando durante todos esses anos. O que as pessoas estão buscando quando caminham em grandes grupos para dentro de uma igreja? O que as pessoas estão buscando? O que durante tanto tempo foi o que de uma certa forma preencheu o nosso coração, talvez dentro de uma comunidade de fé, mas que não tinha nada a ver com Jesus? Era muito mais emocionalismo, era muito mais coisas da nossa cabeça do que propriamente aquilo que nos foi oferecido por graça. Aleluia. A religião, tudo que a religião nos oferece é uma maneira de você pagar aquilo que você está recebendo. E nós nunca poderemos pagar aquilo que nos foi oferecido. É verdade. Porque aquilo que nos foi oferecido com sangue de redenção. E a religião nos ensina a pagar. Então todo dia você caminha a fim de pagar. Um tanto mais que você faz, é um tanto mais que você paga por aquilo que você recebeu. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Semana passada, a minha filha mais velha, Manu, ela me mandou uma mensagem, estava ali descrito. Acho que fez um planejamento lá, não sei se foi ideia dela ou de alguma outra. Mas estava lá, lavar a louça, R$4. Passar pano na casa, 3. E eu pensei que era brincando, mas depois eu vi que o negócio era sério. E aí eu falei assim: olha só, R$1.500 por mês para sustentar a tua vida. Então já está pago e você está me devendo. É basicamente isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos pagar nada. É verdade. O Senhor Jesus pagou o preço por nós. E o que o Pai, Ele tenta deixar claro para nós é que a partir desse momento nós somos cordeiros de Deus. Aleluia. Tudo que é meu é dela. Ela não precisa vender algum tipo de serviço para receber uma migalha, para que de uma certa forma se sinta paga, ou sinta que o seu trabalho, aquilo que ela faz em casa para ajudar, está sendo recompensado. Não.
tudo que é meu é dela, assim como tudo o que o Senhor tinha, Ele ofereceu na cruz por nós. E não há nada que a gente receba aqui na terra que seja capaz de ser comparado àquilo que nós temos hoje. Ele nos achou. Ele nos achou. E no verso 41 diz assim: este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Pedro chega até Jesus, Jesus já conhecia quem era Pedro, assim como conhecia cada um de nós, aonde nós estávamos, do jeito que nós vivíamos, aonde nós fomos encontrados. A gente sempre cresceu, principalmente quem veio mais novo para a igreja, com uma ideia de que nós somos especiais. Você foi escolhido desde o ventre. E a gente já cresce com essa ideia de que realmente tem algo especial dentro de você. Simplesmente pelo fato de que você ouviu que Ele te escolheu desde o ventre. Logo você se destaca dos outros. Entende? Então a gente vem e a gente cresce, a gente caminha com essa ideia de que existe algo de diferente em você, algo de especial, algo que de uma certa forma justifique a escolha de Deus por você. Você é um cara bem desenrolado, desenvolvido, inteligente, você é uma moça descolada, você é uma moça estudiosa. Então, de uma certa forma, a nossa mente se volta para que existe algo de especial em nós. E não há nada de especial em nós. Todos nós estávamos extraviados. Aleluia. É o que Romanos, talvez o livro mais importante da Bíblia, ele tenta passar para nós. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E se você está aqui hoje, é a graça de Deus te movendo em direção a Ele. Não é? Com certeza. E se nós estamos aqui hoje, tendo o desejo da presença dEle, de buscá-lo, ou ainda até mesmo que essa chama não tenha ardido verdadeiramente em nós, ainda assim a graça e a misericórdia dEle nos chamando, batendo a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Não está falando para quem está do lado de fora, está falando para quem está do lado de dentro. Que talvez com os muitos anos de religião tenha colocado Jesus para fora e tenha esquecido do significado da simplicidade que é estar na presença do Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui para glorificá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo, são os louvores que foram entoados aqui, nós estamos aqui para amá-lo. Nenhum de nós é mais importante do que o outro. Cristo é o mais importante. Cristo deve ser centralizado, exaltado, glorificado, amado, reverenciado. Aleluia. Nós estamos aqui para isso. E é por isso que eu louvo a Deus por esta igreja. Porque a gente nutre da simplicidade de cada um dos irmãos. Aleluia. Ninguém é mais importante do que ninguém. Cristo é mais importante do que todos. É verdade. E cada um de nós nos abraçamos e nos edificamos em Cristo Jesus, para que através do crescimento da igreja, Cristo seja engrandecido. Aleluia. Verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe. Olha de novo o verbo achar. Ele quis ir a Galiléia, não no sentido de uma necessidade geográfica, de ter que passar de uma cidade para outra. Não, havia um objetivo maior. Nada é por um acaso. Nós não falamos aqui, quase que sempre, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no comando. Ele ainda continua sentado sobre o trono. E por muitas vezes pareça que o homem está no controle, não. Ele está no controle de tudo. É verdade. Ele quis ir à Galiléia porque havia um objetivo maior. Havia alguém que ele precisava achar, assim como ele fez com a mulher samaritana. Havia alguém que ele precisava achar. E ele achou a Filipe. Olha, e mais do que isso, quando ele acha Filipe,
Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ele disse, segue-me. Ele achou e ele diz para Filipe, segue-me. E Filipe o seguiu. Eu sempre me perguntei que tipo de palavra é essa? Tão poderosa que é capaz de fazer alguém imediatamente deixar a sua vida, deixar em segundo plano aquilo que está fazendo, largar mão daquilo que é prioridade para seguir a Jesus. Eu sempre me perguntei isso. Que palavra poderosa é essa que muitas vezes nós gritamos dentro do nosso coração para Deus, não. Eu quero que você me busque e a gente grita, não. Eu quero comunhão contigo e a gente grita, não. Existem outras prioridades. Eu tenho outras coisas a fazer. Existem caprichos, existem vaidades, existem necessidades a serem atendidas e a gente praticamente grita diante de Deus, não! Jesus diz a Filipe, segue-me. Só que agora se inverte, aquele que foi achado agora ele precisa encontrar outro alguém. E Filipe lembra que existe Natanael. E ele corre para Natanael, assim como André fez com Pedro, assim como João fez com seu irmão Tiago, ele corre em direção a Natanael. E ele diz no versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Por que esses homens foram achados? O que é que eles estavam esperando, esperançando? Que tipo de desejo eles tinham no seu coração? Eles estavam com o seu olhar fixado nas profecias dos profetas, naquilo que havia sido prometido. E olha a abertura do nosso culto de hoje, a grandeza e a glória do reino do Messias. Olha o que Isaías apontava, e essa profecia que foi cumprida justamente na vida desses homens. Os que tinham olhos e estavam cegos agora veem. Os que tinham ouvidos e não ouviam, agora eles ouvirão. Aleluia. Nós éramos cegos e surdos e mortos. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos amou. Paulo diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E por que é que Ele nos amou? Por vezes Israel perguntou isso a Deus. Por que o Senhor nos ama? E simplesmente Deus diz, eu vos amo porque eu vos amo. Não há nada de especial, nem de diferente. Mas você só vai entender o jovem que você precisa ser, a jovem que você precisa ser, se você entender que você foi amado simplesmente porque Ele te amou. E que se não fosse a graça de Cristo, a graça que nos restringe, nós seríamos os piores dos piores. É verdade. Haja visto o que nós fizemos da nossa vida antes de Cristo. Haja visto tudo que nós fizemos antes que a graça de Cristo nos alcançasse de verdade. É verdade. E tirasse as escamas dos nossos olhos. Quão mal nós fomos. É dessa maneira que eu tento ensinar os meus filhos. Você é amar. Você é amar porque a sua natureza é amar. Assim como eu sou amar. Você não ensina uma criança a mentir, ela aprende sozinha. Você não ensina uma criança a ser egoísta, ela aprende sozinha. Ela aprende sozinha. Porque a nossa natureza é caída. Mas para isso Cristo desceu. Aleluia. Ele desceu para salvar os pecadores, para salvar os piores, para salvar quem não merece, para salvar quem não merecia, para salvar aquele que merecia a condenação e a morte, para salvar aquele que merecia a punição por todas as palavras tolas que saíram dos nossos lábios, por tanta mentira, por tanta corrupção, por tanta imoralidade durante tantos anos. E Deus foi longânimo com a sua misericórdia.
nos estendendo um pouco mais de vida, sabe? É isso que é o Evangelho. Ele nos achou. Quando Felipe vai a Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe diz para Natanael, vem e vê. Aí de novo, nas minhas curiosidades, eu estava lendo lá a Bíblia interlinear, que vem a frase em português, embaixo vem a frase em grego. E me chamou a atenção porque quando diz assim, vem e vê, em algumas Bíblias é veja, a tradução da palavra para o grego, veja, é ide, mas em grego, não em português. E me chamou a atenção, eu fiquei, caramba, ide, veja, ide. Não tem conotação a palavra grega com a língua portuguesa, mas me chamou a atenção, porque foi a ordem de Jesus após ele subir, antes dele subir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, de uma certa forma, a gente também percebe que você só é enviado a partir do momento em que você vê. Vê o que eles viram. É o que Pedro narra em uma de suas cartas. Porque nós não fizemos vos saber a graça e a misericórdia seguindo fábulas artificialmente compostas. Por isso que eu disse aqui, o meu discurso, Senhor, será patético, porque palavras de sabedoria humana serão capazes de fazer o morto se levantar. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje esse Evangelho que tem sido pregado aqui dentro é o que vai fazer você se levantar de entre os mortos. A palavra de Deus diz, desperta tu que está caído dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele não te deixará em trevas, Ele não te deixará confuso, Ele te dará entendimento, porque é desejo de Deus que nós entendamos. Entende? É desejo de Deus que a gente compreenda aquilo que nos foi dado, repito, que nos foi dado de graça. Vem ver. Natanael seguiu a Filipe. Quando chega até Jesus, Jesus fala assim, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quem não há engano. De onde me conheces? De onde me conheces? Entende? Porque esse Natanael sou eu, você, cada um de nós. Talvez nós andamos por caminhos que só nós e Deus sabemos. Vivemos situações que só nós e Deus sabemos, não é verdade? Talvez você não teria coragem de compartilhar com o seu melhor amigo. Que você não teve coragem de compartilhar com a pessoa mais chegada. Tamanha era a vergonha. Tamanha era a vergonha que aquilo te trazia. E aí você pergunta, de onde me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu vi você estando debaixo da figueira. Antes que você fosse chamado, não no sentido especial da coisa de dizer você é escolhido no ventre da sua mãe. Não. Ele nos viu quando nós ainda éramos inimigos. Ele nos amou quando nós estávamos em trevas. Quando tudo que nós fazíamos era ofender a Deus. Ele nos viu aonde ninguém viu. Aonde olhos humanos eram incapazes de nos encontrar. Aonde a religião não consegue chegar. A religião vê o que é superficial. É muito fácil você se apresentar em santidade em público. É muito fácil você apresentar uma falsa espiritualidade para as pessoas. Mas Jesus vai além disso. Então é o que eu tenho aprendido. É uma balela talvez você falar assim, é um grande homem de Deus. Não existe grandes homens de Deus. O que existe são pequenos homens fracos de um grande e misericordioso Deus. Aleluia. E que as pessoas às vezes vão dizer, porque você tem uma boa oratória, você é eloquente, nossa, que homem de Deus. Não. Só quem pode dizer verdadeiramente se eu sou um homem de Deus é minha esposa e minhas filhas. Porque
porque elas convivem comigo todos os dias dentro de casa. É lá que as máscaras caem. São as pessoas mais próximas que nos conhecem verdadeiramente. E eu sempre disse, são as minhas testemunhas de defesa ou são as minhas testemunhas de ataque? Porque é o que acontece muitas das vezes, o pastor pregando e a esposa dizendo, não é nada disso que ele está pregando. É verdade. É um canalha ali na frente, que me bate, que me agride, que me ofende, que me trai. Ele nos achou. Ele nos achou. De onde me conheces tu? Eu te vi. Eu te vi quando você estava sozinho na tua casa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu te vi quando você estava desesperado, procurando uma saída. Eu te vi quando você estava desiludido, decepcionado, quando você se sentiu afrontado. Eu te vi. Natanael cai de joelhos. Por que eu não gosto de dizer a expressão, você quer aceitar Jesus? Porque nós não aceitamos. Tudo que você aceita, você tem capacidade de rejeitar. Você aceita um presente? Você aceita um copo d'água? Não quero. Nós nos rendemos a Jesus, porque nós entendemos que Ele é a única saída para a nossa vida de perdição. Aleluia. Nós não temos uma opção. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nos foi oferecido de graça. De graça. É essa capacidade que o Espírito Santo precisa nos dar. Natanael se joga aí. Este é o Cordeiro de Deus. É o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Natanael, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu. Olha agora, um outro verbo que a gente viu aqui durante todo o percurso, muito falado, é o verbo ver. Né? Jesus viu, e vim de ver. A partir de agora você vai ver o céu aberto, Natanael, e os anjos de Deus. Aleluia. Vão subir e vão descer diante do Filho do Homem. Não é diante de você não, diante do Filho do Homem. Aleluia. Aquele que está centralizado, aquele que está no controle, aquele que tem o poder, aquele que detém a glória, a honra, sempre eternamente. Amém. Amém. A Ele seja a glória. Aleluia. E é para isso que nós estamos reunidos aqui hoje, para glorificar o nome dEle. Quando você verdadeiramente compreende a essência do Evangelho, você não precisa mais de aprovação dos homens. Você não precisa mais. Você não precisa mais que a igreja, ela de uma certa forma, crie estratégia para te manter aqui. Então a gente precisa agora colocar alguns louvores que de uma certa forma toquem o teu coração. E são louvores hoje que, de uma certa forma, basicamente colocam o homem no centro. Não, nós estamos aqui para louvar aquele que é digno, o único que é merecedor, o Senhor Jesus. Aleluia. Por quê? Porque Ele nos amou e isso basta para nós. Nós não precisamos de aprovação, nós não precisamos de um carinho especial por parte do meu líder, nós não precisamos de uma certa forma, com que as coisas que acontecem na igreja sejam para que eu permaneça na igreja. Ainda ontem nós estávamos falando sobre isso. Quer dizer, tem o Halloween, então a igreja cria um ambiente de Halloween para que as pessoas não participem do Halloween, estejam dentro da igreja. Aonde está o Evangelho de Cristo nisso? Então temos o carnaval, então vamos preparar uma festa parecida com o carnaval para que as pessoas estejam na igreja. Não, Cristo não está mendigando Aleluia. a companhia de ninguém. Ele nos achou porque Ele nos amou. Aleluia. E basta para nós. E o nosso coração será preenchido com Ele, única e exclusivamente com Ele. É por isso que é importante a simplicidade. Sabe por quê? Porque na simplicidade você percebe que você não está aqui movido por outros interesses. É tudo simples. Mas aqui nós aprendemos. Aleluia. Gente, isso é gratificante demais, sabe? E por que nós vamos aprender? Porque existem pessoas dedicadas em compromisso do ensino da palavra de Deus, em aprender e repassar. Isso é maravilhoso. E a gente agora vai buscar, além disso, o Espírito Santo, que é o que vai iluminar a nossa mente, sabe?
e a gente caminha para um lugar humilde, São João de Meriti. Onde é a tua igreja? Sabe? Temos uma loja que talvez ela não proporciona tudo que as igrejas modernas hoje proporcionam. Não importa, a gente tem o melhor dos melhores. Aleluia. É o Senhor Jesus, isso é tudo para nós, sabe? Então por isso que eu no começo eu agradeci pela recepção de cada irmão, e eu espero do fundo do meu coração que de uma certa forma a minha família também contribua para a edificação e o crescimento dessa igreja. Nós estamos chegando no final do ano. O que a gente pensa para o ano de 2024? Dias são difíceis, gente, e serão piores. O mercado é prova disso. A gente vai fazer compra, a gente quase que arranca os poucos cabelos que a gente tem, e as coisas vão piorar. E aonde nós estamos agarrados? Porque se nós estivermos, como diz a palavra de Deus, construindo a nossa casa na areia, as tempestades virão e vão levar. É verdade. Mas se a gente construir a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus, podem vir os ventos e as tempestades que forem, a nossa casa permanecerá. Amém? Cristo nos achou. Volte para casa radiante com essa palavra hoje. Cristo nos achou. Ele nos encontrou sem merecermos, sem termos o que oferecer para Ele. Ele simplesmente nos amou. Amém? Amém. Vamos